gostaria de saudar os prezados irmãos com a graça e a paz de Deus, amém? Abrem a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 4, versículo de número 1, que diz: Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 4, 1, que diz: a tentação de Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Prezados irmãos, aqui eu vou citar Mateus capítulo 4, do 1 ao versículo 11, sem olhar. Depois alguns versos. Mateus capítulo 4, versículo 1 fala: a tentação de Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Agora Jesus Cristo foi tentado. O termo meu é: quem tem sabedoria tem santidade. Prezados irmãos, Jesus Cristo tinha sabedoria e santidade porque ele falou a verdade. Mateus capítulo 4, versículo 2. Mateus 4, 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Ele jejuou 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Quem? Jesus. Ele jejuou e ele teve fome. Prezados irmãos, nós devemos fazer vontade de Deus, obedecer aquilo que Deus nos manda, que Ele é poderoso. Churicampo, lubicampo, sérpias. Prezados irmãos, Mateus capítulo 4, versículo 3. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Prezados irmãos, Satanás disse para Jesus: eu quero ver você fazer essa pedra transformar pão em pão. Jesus Cristo, com a sua sabedoria da palavra de Deus e santidade, fez a vontade de Deus. Mateus 4, fez a vontade do Espírito Santo, que testifica conosco. Ele é o Senhor. Mateus 4, versículo de número 4. E ele, porém, respondeu e disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O homem não tem nada para falar, o homem é pó, é cinza, mas você deve fazer a vontade de Deus. Siga na palavra, siga no mandamento, siga na promessa. Mateus capítulo 4, versículo de número 5, fala. Mateus 4, versículo 5. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. O diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Então o diabo, ele transportou. Prezados irmãos, ele tentou, mas não conseguiu. Mateus 4, versículo de número 6. Ele disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Prezados irmãos, o diabo, Satanás, disse: se tu eres filho de Deus, lança daqui abaixo. Então Jesus Cristo respondeu novamente:
Mateus capítulo 4, 7. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele disse, está escrito, eu não vou tentar. Mateus capítulo 4. Então o Satanás viu que ali era o Senhor Jesus. Era o Senhor, nosso Deus poderoso. Mateus 4, versículo de número... Mateus 4, versículo de número... Mateus capítulo 4, versículo de número 8. Novamente transportou o diabo ao monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. O diabo mostrou tudo que não era, que ele pensava, que ele queria enganar Jesus Cristo, achando que Jesus já sabia. Jesus Cristo é o Senhor e venceu o diabo pela palavra. Mateus 4, versículo 9. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Satanás disse isso. Mateus 4, 9. Ele disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Mateus 4, versículo 10. Diz: então, disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito. Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Nós devemos servir só quem? Deus. Mateus capítulo 4, versículo 11. Então o diabo o deixou, e esses que chegaram os anjos e o serviram. Jesus fez a vontade de Deus, e os anjos chegou e serviu. Salmos capítulo 3, 5. Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor sustentou. Salmos 3, 5. Eu me deitei e dormi e acordei porque o Senhor sustentou. Salmos 3, 6. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Salmos 3, 6. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Churicampo, Rubicampo, Sérvias. Tem pentê aí, tem pentê, tem pentecostal. Oh, glória a Deus. Prezados irmãos, tudo isso o Senhor que fala. Não brinque com ele, prezados irmãos. As coisas de Deus são sérias. Com Moisés no Antigo Testamento, Deus falou: terra, quem tem sabedoria tem santidade. Aleluia. Com Josué, Deus falou: lugar, quem tem sabedoria tem santidade. Faz conforme querer de Deus, faz conforme a palavra do Senhor, que Ele irá exaltar. Diz a Bíblia, Paulo teve sabedoria para escrever. E a Bíblia diz ainda mais, aleluia, Jonas teve sabedoria de dar conselho para Davi. Davi teve sabedoria de entender. Jesus Cristo escreveu como Deus na terra: quem nunca pecou, que jogue a primeira pedra, que atire a primeira pedra. A mulher, Jesus disse: mulher, ninguém te condenou. Ela disse: não, Senhor. Então Jesus disse: vai e não peques mais. Aleluia. Então Deus vai falar comigo e Deus vai falar contigo que Jesus Cristo falou a verdade e foi a santidade dele. A santidade é a sabedoria de Isaías, foi Deus ungiu o lábio de Isaías. A santidade dos jovens foi escrever, e a santidade de Daniel foi também escrever e venceu. A sabedoria, a santidade jovem tem sabedoria, jovem tem visões, velho tem sonhos. Diz a Bíblia isso, é a Bíblia que diz, ela vai cumprir, queira o diabo ou não. O diabo está falando que você vai parar
Mas se você parar de ler a Bíblia, Deus não vai fazer vontade, você não vai ter como vencer o diabo. E você vai ser querer ir para o mundo. Entendeu? Você vai estar sem Deus do seu lado. A palavra é a boca de Deus. E se nós não lemos a Bíblia? Eu se encontra em Apocalipse 11. Primeiro, eu já li a Bíblia 6 vezes, 7 começa. Eu já estou terminando. Dia 26 eu termino de ler. Prezados irmãos, nós não devemos parar de ler a Bíblia. Tem pessoas que falam, mas não vou citar. Prezados irmãos, nós não sabemos nada. Nós somos pó e cinza. Mas nós sabemos de uma coisa. O leão da tribo de Judá é Jeová. Quem é Deus? Jeová. Ele é o Senhor. É por isso que a palavra do Senhor diz que Ana teve sabedoria. É por isso que Jefité teve sabedoria de julgar. É por isso que Ana teve sabedoria de julgar. E Débora de julgar. Raquel de pastora de falar a verdade. Porque era santidade para com Deus. Por que Raquel foi pastora? Ela foi. E aí? Prezados irmãos, nós devemos ter sabedoria e santidade. A sabedoria de ele já foi se consagrar. E do levita. Tem que se consagrar, prezados irmãos. Se você não viver embaixo. A Bíblia diz que quando Davi fez a vontade de Deus, fez certo. E Judá também. Muitos disseram, não fico lá para Judá. Aí Davi levantou a mão e disse. Davi não sentiu inveja de Judá, muitos sentiram inveja. Davi levantou a mão e disse. Eu fico do lado de Judá, ou seja, eu quero ler a Bíblia. Então, Davi fez a vontade de Deus, Judá, Davi, Judá. Prezados irmãos, ele fez a vontade de Deus. E se eu não tivesse lido isso, eu não ia saber isso. Paulo disse para baixo Jesus, o filho do diabo é o pai da mentira, quando viu pegando mentira. Não pegue mentira. Jesus Cristo venceu o diabo tentou. Disse, olha, manda a pedra transformar em pão. Olha, eu quero ver você fazer isso aí. Mandar a pedra transformar em pão. Mas só que ele pensou, não, você quer que a pedra se transforme em pão? Jesus falou a verdade, falou a palavra. Depois, falou de novo. E continuou falando. E ele disse, olha, eu estou dizendo a verdade. E ele disse, vai Satanás, porque eu sou o teu Deus, isso vai ser grande. Então o diabo deixou chegar os anjos e os serviram. E Jesus, ele disse que ia prostrar. Ele disse que tinha que se prostrar diante dele. E adorar. Depois ele disse, para se lançar abaixo. Bravos irmãos, o diabo só fala coisa errada. Tudo que você pensar de negativo, que não seja de Deus, é do diabo. Negativo, que não seja de Deus, é do diabo. Porque a Bíblia fala a palavra. Mas não. Nós devemos obedecer a palavra de Deus. O meu pai e sua mãe não vai fazer nada para te prejudicar. Você tem que obedecer o que é do Espírito Santo de Deus, que ele vai engrandecer, que ele vai exaltar, que ele vai levar para a glória, que ele vai. Você tem que ter a vida abençoada. É por isso que Mateus 4, versículo 11 diz isso. Então o diabo deixou, e esses que chegaram os anjos, e os serviram. Os anjos chegaram e serviram ali. Entendeu? Não pare, faça a vontade de Deus, alabracampo, lubicampo, síria, sérias, porque Ele vai te exaltar, porque Ele vai te levar para a glória, porque Ele vai te levar, queira o diabo ou não, Deus tem tempo, Deus tem hora, mas se você não aceitar Jesus Cristo, não vai ter como, mas se você aceitar Jesus Cristo, vai ter como sim. Você sabe por causa de quê? Porque o maior é a palavra, o maior é a promessa, o maior é o mandamento, o maior é não adulterar, o maior é não
não andar nas coisas erradas, mas falar aquilo que é de santidade, de pureza, de caridade, de humildade, de benignidade, de honra, de promessa. Aleluia! Quando você acorda, quando vem milhares, tudo Deus vai ouvindo, Deus vai temendo e Deus vai falando. Eu conheço os vossos corações, eu conheço as vossas vidas. O amém para você, amém? Não faça conforme o querer, aleluia, do diabo. Faça conforme o querer de Deus, porque Ele irá te exaltar. E não há quem impeça o agir de Deus na tua vida. Tudo que Deus te prometeu, Ele irá cumprir. Jesus Cristo disse a verdade e disse a verdade, amém? Prezados irmãos, aleluia, nunca você vai ficar, aleluia, entristecido, nunca você vai ficar, aleluia, errado. Você sabe por causa de quê? Porque Jesus Cristo, o Senhor, te mostra a palavra, aleluia, a palavra bem revelada o tema é: quem tem sabedoria tem santidade. Esse é meu tema, prezados irmãos, aleluia. Quando fala a tentação de Jesus, já fala tudo, porque Deus completa, porque Deus exalta, porque Deus abate, porque Deus levanta, porque Deus ergue do monturo o primeiro consolador. É Deus, o segundo Jesus, e o terceiro, Espírito Santo de Deus. Obedeça, amém? Não faça conforme o querer do diabo.